Economia, com Juliana Rosa. Oferecimento Warren. Invista nos seus objetivos. Baixe o app da Warren e descomplique. Juliana Rosa já está aqui conosco para trazer os detalhes desta semana. Agora há pouco a gente quase caía para trás com os preços dos combustíveis, né? Conversando com os nossos ouvintes que não para de subir. E se não bastasse o valor lá no alto, às vezes tem má fé também de quem trabalha no posto, do frentista. Tem que ficar muito atento, se não bastasse preparar o bolso. E não são só os combustíveis que não param de subir, né? Tem mais dados da inflação. Ju, boa tarde. Boa tarde, Débora. Fábio que está aí com você hoje, né? Que o Eneg... o Eneg tá passando por cirurgia, viu? Agora você vai ter que falar com ele. Aquele joelho ruim. Boa tarde para o ouvinte também. Pois é, a gente está tendo aí mais anúncios, né, de aumentos de combustíveis, de gás. A gente está numa situação de muita dificuldade com essa inflação, realmente. O número da inflação mostrou aqui uma inflação pesada aí no bolso dos brasileiros, 1,16% em setembro, é a maior inflação para setembro desde o início do Plano Real, desde 1994. Então não é um dado tranquilo, né? Muito longe disso. Quando a gente olha a inflação acumulada nos últimos 12 meses, já passa dos 10%. Num ambiente onde você não tem, primeiro, o emprego melhora, mas o emprego que não acompanha, obviamente, esse aumento de salários, né, esse aumento de preços, a renda ainda está muito baixa, a gente tem muita gente endividada, empresas com dificuldades, então a inflação ela tem sido um problema sério para a recuperação do país. Quando você olha aqui na lista do IBGE, o que mais está subindo está bem espalhada, que é uma outra coisa que preocupa. Tem os vilões que a gente tem falado aqui, são 3 vilões principalmente da inflação. É a conta de luz, é o combustível e é o alimento. Mas quando você olha outros itens, por exemplo, os preços industriais estão muito caros por conta dessa falta de peças que a gente está tendo no mundo, então a indústria automotiva está parada aqui no Brasil, dando férias coletivas, e quando chegam as peças, chegam muito caras. O dólar também está muito alto em função de todo o ambiente internacional, mas também aqui dentro do país, com os riscos com as contas públicas, políticos, ano eleitoral. Então a gente tem a tal da tempestade perfeita, né? Agora, se tem algum alento, é a gente pensar o seguinte: a inflação que agora está na casa dos 10%, a partir de agora ela atingiu o pico, segundo as projeções dos especialistas, e tende agora a ir desacelerando. A gente deve fechar o ano com a inflação na casa dos 8,5%, que é uma inflação obviamente pesada, mas no ano que vem perdendo força até terminar o ano que vem em torno dos 4,5%. E por que a gente deve ter uma inflação perdendo força? Primeiro que a chuva agora está começando a ajudar. A gente teve um período muito bom de chuva, caiu chuva no lugar certo, a previsão de agricultura, de safra, é positiva. A Conab divulgou ontem que, se as projeções forem virarem realidade, vai ser a maior safra histórica. Então, estava conversando agora há pouco com o José Roberto Mendonça de Barros, da MB Associados, que é uma consultoria que acompanha muito de perto essa parte de agro, e a tendência também na avaliação deles é que a gente tenha um período de chuva, uma melhora climática que vai ajudar essa parte de alimento, que é muito importante. Agora, estava conversando com ele sobre essa parte de combustível, que realmente a gente tem uma pressão internacional, o custo de energia está muito caro no mundo, porque as economias cresceram muito rapidamente depois da pandemia, e não tem energia para todo mundo. Assim como não tem peça para a indústria, a falta de energia está sendo um problema também aqui para o Brasil e para o mundo. Então o petróleo está muito caro, o gás está muito caro na Europa principalmente. Agora, a gente aqui dentro do Brasil tem essa discussão de como é que a gente faz para amenizar o custo do combustível, principalmente para os mais pobres. O Vale Gás que está sendo discutido pelo Congresso é uma questão importante, porque quando se pensa em inflação, a inflação para a baixa renda está mais alta ainda, porque a baixa renda
depende muito do gás de botijão, depende de alimento, né, de conta de luz. Então, a classe mais baixa está sofrendo ainda mais do que as classes mais altas. E é preciso discutir políticas de suavização, segundo o professor Zé Roberto Mendonça de Barros, em relação a combustíveis. Por exemplo, essa questão do fundo, que se fala hoje no Congresso, de se criar um fundo para estabilizar o preço do petróleo, eu ouço falar nisso há muito tempo. E a discussão que a gente tem hoje de fundo, de imposto, ela está não só muito atrasada, como ela está resolvendo problemas de curto prazo, está apagando incêndio, mas não vai resolver a situação, porque se o petróleo dispara, por exemplo, volta a subir tudo de novo. Então, a gente precisa realmente levar a sério uma política que proteja os mais pobres. Quando a gente está discutindo aí aumento de proteção social, é importante ter uma política também para gás, uma política para combustível, para ter um mínimo de estabilidade, para que a gente possa suavizar esses aumentos de preços para o caminhoneiro que sai do norte do país e aí não sabe quanto no caminho vai custar, né? E o professor estava me dizendo que no Chile, por exemplo, tem o Fundo de Estabilização do Cobre, que é uma commodity importante para a economia do Chile. Então, assim, tem políticas possíveis de minimizar, pelo menos, oscilações muito fortes para que os clientes desse tipo de produto possam minimamente se planejar. Então, a gente está realmente precisando de uma discussão séria de gasto público, onde é que é fundamental nesse momento. O que a gente tem hoje é uma discussão econômica que está muito contaminada por interesses políticos eleitoreiros. O dinheiro do orçamento público, ele é importante ser focado em políticas públicas para a baixa renda, principalmente. Então, tem que ter dinheiro para proteger o preço do gás, por exemplo, para famílias de baixa renda. Tem que ter um fundo de estabilização no momento em que a gente precisa dar algum tipo de proteção também para um combustível que é fundamental hoje para a economia, já que a maior parte dos produtos brasileiros circulam pelas estradas, e no momento que a gente sai da pandemia com as pessoas muito endividadas, ainda com desemprego alto, com uma situação de melhora de emprego, mas ainda o emprego que é precário, as empresas estão muito endividadas, a gente tem um processo de aumento de juros, de encarecimento de crédito no país, ou seja, a gente precisa focar as energias hoje das políticas públicas para minimizar esses efeitos perversos, principalmente na categoria de baixa renda, que é a maior parte da população brasileira, né, Débora, né, Felipe? Fábio. Imagina, diga, Débora. Não, eu ia só Felipe, comentar Fábio. antes do Fábio. Não, mas é tudo com F, tá tudo certo. Tem muito Felipe aqui, é uma honra, viu, Juliana? É o Fábio França. Antes do Fábio França, que eu acabei cortando ele, desculpa, Fábio, eu só queria destacar aqui, porque a gente estava falando de alimentos também mais cedo, e no quesito alimentação, a carne teve uma leve queda, um leve recuo de 0,21% depois de 7 meses seguidos de alta, nem dá muito para considerar, mas o frango subiu, né? Quando a gente pega os preços dos alimentos, né, pelos segmentos aqui, elevação nas frutas, café, frango, tanto inteiro quanto pedaços, enfim. Também da batata, tomate, o queijo, os ouvintes falam, né? O preço, você vai ver o preço da mussarela do quilo, é super caro. Você vai na padaria, pede um pouquinho de mussarela, um pouquinho de frios, de repente a conta dá como se desse um almoço, desse para almoçar e jantar fora, né, Fábio? É isso. Agora, Juliana, queria voltar rapidinho nessa questão dos combustíveis, porque o aumento no preço dos combustíveis é altamente impactante num país com as características do Brasil. Você disse muito bem aí, né? O Brasil é um país absolutamente rodoviário, né? O investimento nas ferrovias não foram feitos quando se deveria ter sido feito. Enfim, então o Brasil é um país rodoviário. Então aumenta o combustível, aumenta o frete para o caminhoneiro, e isso lá na ponta vai aumentar o preço final daquele produto que é carregado naquele caminhão, né? Então o impacto é absolutamente alto. Claro que o barril do petróleo aumentou escandalosamente, o governo federal fala muito a respeito do ICMS, mas qual que é o tamanho do câmbio nessa história, da influência do câmbio nessa história? Porque me parece que é um vilão realmente muito malvado nessa história toda, não é não? Exatamente, isso aí é claro, né? A gente tem um dólar muito alto no Brasil, tanto é
que a gente, quando compara o dólar em relação a outras moedas de países emergentes, e o dólar em relação ao real, a gente perde feio. Então, a gente tem problemas internos também que faz com que o nosso real perca mais valor em relação a outras moedas, inclusive de países emergentes. Não é à toa que a gente está com inflação de 10% no Brasil e outros emergentes, como o México, Chile, estão com inflação que é alta, mas é 4%, 5%, não é como a nossa. E a questão do dólar está pesando, sim, porque a gente tem essa discussão importante de como é que o governo, junto com o Congresso, vão conseguir fechar esse quebra-cabeça chamado orçamento. Porque não adianta falar que vai ajudar os pobres, aumentando o auxílio emergencial, aumentando o Bolsa Família, fazendo Vale Gás, se eles não cortam na própria carne, por exemplo, com as emendas parlamentares. Eles têm 20 bilhões de reais de emendas parlamentares que dá, por exemplo, para cobrir o aumento do Bolsa Família, mas não querem cortar verba do Congresso porque eles querem fazer obras públicas, posar para foto em ano eleitoral. Então, a gente não tem um ambiente de segurança hoje de contas públicas, porque o interesse político está se sobrepondo ao interesse da população. Tem dinheiro, sim, tem dinheiro para absorvente, sim, para meninas em escolas municipais, mulheres que são carentes, tem dinheiro para coisas que são fundamentais, para ajudar a população de baixa renda, só que tem que ter escolhas, como a gente faz na nossa vida. A gente não tem dinheiro para tudo, mas a gente precisa ter dinheiro para aquilo que é fundamental, e o dinheiro público serve para isso. Essa discussão do imposto sobre combustíveis é importante acontecer na questão do ICMS, é importante, mas o que eles estão fazendo agora? O Adriano Pires, que é um grande especialista em combustíveis, diz que eles não estão aproveitando a discussão para fazer realmente uma mudança de metodologia de cálculo de ICMS para poder provocar uma mudança permanente estrutural, que seria importante. Ao invés de cobrar o ICMS na bomba, cobrar o ICMS na refinaria, e ao invés de cobrar em percentual, cobrar em valor fixo, em reais, como é cobrado o PIS/COFINS, que são os impostos federais. O que eles decidiram agora, ali no Congresso, é fazer uma média de quanto é que foi o ICMS nos últimos 2 anos e continuar cobrando ali na bomba, continuar cobrando em percentual. Ou seja, se o petróleo bombar, eles vão ajudar aqui até o final do ano, mas depois vai subir tudo de novo, né? Não estão aproveitando uma discussão para ouvir os especialistas e fazer mudanças que sejam permanentes, e mudanças que, segundo o Adriano Pires, poderia não só ajudar na questão da previsibilidade de preços, mas também na questão da redução da sonegação, que vocês estão colocando aí, que o ICMS, do jeito que é hoje, estimula a sonegação de impostos no setor de combustíveis. Então, assim, o que a gente vê hoje é muita saída que não é a saída certa que precisa ser feita. É muito puxadinho ali para resolver, para poder fazer discurso populista e não para, de fato, contribuir, ajudar e proteger os mais vulneráveis. Essa questão de combustível é fundamental, está no debate, mas para onde o debate está indo não é para onde deveria estar indo. E a população de baixa renda, principalmente, está sofrendo demais nessa situação, e a gente tem que ficar contando com a boa vontade dos políticos, que parece que não vem. Né? Esse é o problema. A gente tem problemas internacionais, mas temos como fazer políticas públicas mais eficientes aqui no Brasil. Mas a gente vê um vazio nesse momento ali, não tem mudanças estruturais, né? A gente está sempre apagando incêndio. Então, assim, é desanimador e é preocupante, principalmente para pessoas que não têm para onde correr, que dependem do setor público para olhar por elas, né? É lamentável, né? Juliana Rosa, volta a conversar conosco na semana que vem e hoje à noite no Jornal da Band, certo, Ju? Combinado. Um beijo, bom fim de semana para você. Bom feriado. Valeu, beijo. Valeu.